Olá pessoal, aqui é a professora Daiane e nessa aula nós vamos continuar falando sobre elaboração de casos de uso. Vamos continuar no nosso exemplo do sistema de reserva de equipamentos para uma escola. Então, nas últimas aulas nós elaboramos os casos de uso de cadastrar categoria, funcionário e setor. E nessa aula nós vamos fazer os últimos dois casos de uso, que é o de cadastro de equipamento e de reserva de equipamento. Vamos lá? Então, já tenho aqui um template de como a gente vai elaborar o nosso caso de uso, né? Mesmo que a gente estava usando nas últimas aulas. Vamos começar com o caso de uso de cadastrar equipamento, que está relacionado com o requisito número 1, tá? Então, o sistema deve permitir o cadastro de equipamento com código, marca, modelo, categoria e valor. Vamos lá. Caso de uso é de cadastrar equipamento. O requisito, né, que nós estamos relacionando, um dos requisitos é o número 1, a gente coloca ele ali em requisito. Pré-condição, o que nós vamos ter como pré-condição? Aquela característica, né, que o usuário se autenticou e escolheu a opção cadastrar equipamento. Além disso, também, para não deixar o caso de uso muito complexo, a gente vai considerar que a categoria já está cadastrada, tá? Assim como a gente considerou aqui funcionário cadastrado, naquele caso de uso do setor, para não ficar tão complexo, aqui também nós vamos considerar que a categoria está cadastrada. Por quê? Categoria cadastrada. Por quê? Porque ao cadastrar um equipamento, eu preciso escolher qual é a categoria dele. Se eu não tiver aqui ela cadastrada, vai gerar um transtorno aí. Depois eu explico como tratar esse transtorno aqui no caso de uso, caso a gente não queira utilizar essa opção na pré-condição. Mas aqui eu vou usar só para fins didáticos iniciais. Pós-condição, eu tenho um equipamento cadastrado. Vamos usar como base esse cadastro aqui de funcionário. Uma coisinha diferente, né? Então, o sistema, né, mostra o código único gerado para o novo equipamento. O usuário informa os seguintes dados, né, do equipamento: marca, modelo e valor. Veja aqui, a categoria nós vamos ter que tratar de um modo separado. Então, como que a gente vai fazer? O sistema mostra as categorias cadastradas. E então, o usuário busca e escolhe as categorias desejadas. Observe que eu coloquei aqui a possibilidade de ser mais de uma. Também tem um outro modo de tratar isso no caso de uso, mas só para facilitar aqui para nós, eu vou deixar assim, que isso aqui quer dizer que ele pode escolher mais de uma categoria para cada equipamento, né? Ele pode escolher uma ou mais categorias. Tem como fazer um loop aqui no caso de uso, mas nesse momento a gente vai tratar desse modo para ficar mais simples, tudo bem? Depois que ele escolhe as categorias, ele confirma o cadastro do equipamento. Por fim, o sistema mostra uma mensagem confirmando o cadastro e o caso de uso se encerra. Bom, o primeiro requisito já foi. Vamos ver se tem mais algum. Então, vamos riscar esse nosso requisito. O sistema deve permitir o cadastro de equipamentos com uma ou mais categorias. Nós também já conseguimos tratar isso com aquela opção de plural lá, né? Então, a parte de equipamento está ok. E vamos verificar a possibilidade de fluxo alternativo. Então, ele vai informar uma marca, um valor, modelo, tá tudo ok. Não vejo opção de fluxo alternativo aqui, tá, pessoal? Então, desse modo que está descrito, com a pré-condição de categoria cadastrada, nós não teríamos um fluxo alternativo aqui. A gente pode excluir esse fluxo alternativo aqui e o nosso caso de uso estaria finalizado. Essa é uma possibilidade de se escrever esse caso de uso, tá, gente? Uma possibilidade. Uma outra possibilidade de escrever ele é não utilizar a pré-condição da categoria cadastrada, ó, eu vou tirar ela daqui. Ao passo que ela sai da pré-condição, eu preciso tratar a situação em que o usuário não encontra a categoria desejada. Só que tem uma questão aqui. Ele vai lá cadastrar um equipamento e ele não encontra a categoria daquele equipamento. O que tem que ser feito? O que é feito nesse caso? Bom, aqui é uma parte um pouco mais complexa, tá, da elaboração de casos de fluxo alternativo. Precisa ser feito um processo de inclusão, tá? Então, a gente vai colocar um fluxo alternativo lá no passo 4, tá? Que é onde o usuário busca e escolhe, né, a categoria que ele quer. Então, lá no passo 4, 4A, a gente vai colocar assim, ó, categoria inexistente, por N motivos, tá, gente? Sei lá, não existe nenhuma categoria, ou não tem a que ele quer, inexistente. Inexistente. Ela não tá lá, por algum motivo a categoria não está lá. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, o usuário procurou e a categoria não está lá. Aqui, a gente vai precisar incluir todo o passo a passo da inclusão de uma categoria, visto que esse usuário, ele é administrador. Então, se ele não achou a categoria, a gente precisa prover a ele a possibilidade, né? Então, aqui, ó, o usuário
escolhe a opção de incluir categoria. Nova categoria. E aqui, a gente vai incluir um passo 2. Incluir, caso de uso, cadastrar categoria. Depois que isso encerrou, ele vai retorne ao passo 3. Veja que ele vai voltar um passo, porque ele vai listar de novo as categorias cadastradas, e essa nova categoria vai estar lá na listagem de categorias cadastradas, e aí ele vai mostrar todas as categorias. Observe a diferença entre ter na pré-condição, algo que é dito como verdadeiro, e não ter. Não ter é tratar isso ao longo do caso de uso. Então, nós temos essa grande diferença. Então, agora, por fim, vamos fazer o último caso de uso, que é o caso de uso reservar equipamento. Então, a gente considera que o usuário se autenticou e ele escolheu a opção reservar equipamento. Agora, observem algo muito importante. Esse usuário que reserva equipamento é um usuário comum. E o usuário que cadastra todo o resto, o usuário que realiza todos os outros casos de uso, é um usuário administrador. A gente pode, inclusive, alterar, tá, essas pré- e pós-condições aqui, fazendo essa mudança, tá? Então, aqui, ó, o usuário se autenticou e escolheu a opção reservar equipamento. Pós-condições. Equipamento cadastrado? Não. Equipamento reservado. Ok, beleza. Então, requisitos. Quais são os requisitos relacionados? Vamos olhar lá. É o requisito 10 e 11, né? Então, vamos lá. 10 e 11. E o que a gente tem de fluxo principal? Vamos numerar nosso fluxo principal aqui. Tem o cadastro. Vou copiar. Vou colar. Colar aqui. E vamos fazer o levantamento. Vamos lá. Vamos copiar aqui certinho, do jeito que está ali de cima. O sistema mostra o código único gerado para a nova reserva. O usuário informa os seguintes dados da reserva. Olha só, gente, quais são os dados que o usuário vai informar da reserva? Data e hora de retirada e data e hora de devolução. É isso que o usuário informa. Aí o sistema mostra os equipamentos cadastrados. O usuário busca e escolhe, aí aqui muda, o equipamento desejado. É só um, não é mais que um. Ele escolhe um equipamento, aí o sistema mostra os setores cadastrados. O usuário busca e escolhe o setor desejado. Setor, equipamento, data e hora de devolução. E aí o usuário confirma. O usuário confirma a reserva. Perfeito. E o sistema mostra uma mensagem confirmando a reserva. Isso aqui, se der tudo certo. Mas e aí, o que pode dar errado? Bom, gente, depende, né? Depende do que a gente vai tratar aqui. Caso a gente utilize como pré-condições setor e equipamento cadastrados, nós temos que tratar apenas a questão da reserva do equipamento para aquele período, né? Pode ser que ele já esteja reservado naquele período. Então, como fluxo alternativo, nós teríamos assim, ó. Considerando que tenha o equipamento e o setor desejado, eles já estão cadastrados, né? Então, a gente vai tratar assim, ó. Lá na hora que o usuário confirma a reserva, né? Então, lá no passo 7A, o usuário confirma a reserva, equipamento, ou a gente pode colocar, de repente, período indisponível. Alguma coisa assim. Então, como seria isso, né? O sistema mostra uma mensagem informando que o equipamento não está disponível no período solicitado. Então, é importante, é uma exceção importante essa, porque ele escolheu lá o equipamento, o setor, tudo, mas pode ser que não esteja disponível naquele período, né? E aí, aqui, em 2, a gente pode colocar aqui, ó, retorne ao passo 2, porque daí o usuário tem a opção de informar outra data e hora de retirada e devolução. Ele pode informar outro período, né? É uma possibilidade. Ou depois outro equipamento, ou outro setor, mas eu optaria por outro período, tá? Então essa é uma possibilidade. E isso considerando setor e equipamento cadastrados, tá? Agora, se não tiver setor e equipamento cadastrados, se a gente exclui setor e equipamentos daqui, aí o nosso fluxo alternativo aqui, tá, pessoal? Desculpa, alternativo. Aí o nosso fluxo alternativo, ele vai ter um pouquinho mais de cenários, tá? Porque aqui, na hora que eu estiver buscando e escolhendo o equipamento, que é o passo 4A, eu vou ter que ter uma opção, ó, equipamento indisponível, ou equipamento não cadastrado, por exemplo. E aí, o que vai fazer? Bom, nesse caso, esse usuário não pode cadastrar equipamento. A única coisa que ele pode fazer é mandar uma mensagem para o administrador do sistema, falar, ó, tá faltando um equipamento, eu sei que esse equipamento existe, mas não tá aí, ou eu quero o equipamento tal e não existe. Então, o máximo que ele pode fazer é isso, tá? Então, de repente, o usuário registra uma sugestão de cadastro, por exemplo, com os seguintes dados. Título e descrição, por exemplo. Né? Ele foi cadastrar algo e aí não teve como, né? Mas de repente, antes dele registrar essa sugestão, o sistema poderia mostrar, né? O sistema mostra
mostra, de repente, campos para registro de sugestão. Algo assim, tá? Então não tem essa necessidade de o que fazer quando o equipamento não está cadastrado. Veja que é complexo, porque, poxa, se é um caso de uso de reserva de equipamento e o equipamento não existe ou o setor não existe, fica complexo fazer o caso de uso. Até descrever um fluxo alternativo fica complicado, porque você não consegue nem finalizar aqui. Simplesmente falar para ele mandar um e-mail lá com sugestão, mas tudo bem, vamos finalizar só pra gente entender qual que é o lance aqui. Ó. O sistema mostra o registro de sugestão, né? E aí a gente põe aqui. O usuário registra uma sugestão com os seguintes dados. Título e descrição. E aqui, pessoal, um novo conhecimento também. Aborte o caso de uso. Por quê, gente? Ele queria reservar um equipamento. E se não tem o equipamento, vamos abortar o caso de uso. Depende também de uma regra. Eu vou colocar aqui abortar o caso de uso pra gente ter esse conhecimento novo, tá? Abortar o caso de uso aqui. Vamos encerrar aqui o caso de uso. Mas, de repente, você pode pensar assim, sei lá, ele queria esse equipamento, mas não tem esse equipamento, sei lá, pede pra ele outro equipamento. Faz voltar lá no passo 1, faz voltar no passo 2, não sei, de repente, sabe? Faz ele escolher outro período, de repente ele quer... Não, eu penso assim, poxa, o cara queria aquele equipamento. Se não tem, não faz sentido nenhum ele reservar outra coisa, tá? Então eu penso em abortar o caso de uso, mas isso aqui também depende do contexto do sistema, tá? Então a mesma coisa é pro setor. Então, aqui no 4 eu tenho equipamento não cadastrado e no 5, 6. E no 6 eu vou ter o setor não cadastrado. Então, o sistema mostra o registro de sugestão, o usuário registra uma sugestão, né, com título e descrição, e aborta o caso de uso, porque ele queria reservar um equipamento para usar em determinado setor e ele não vai conseguir. Nesse caso aqui, de repente, poderia dar para ele a opção dele procurar alguma outra coisa, mas assim, ó, veja aqui, o passo aqui fala assim, ó, o usuário busca e escolhe qual é o equipamento, ou busca e escolhe qual é o setor. Se não tiver, quer dizer que ele não tem para onde ir, ele já buscou, ele já tentou escolher e não tinha para onde ir. Então, na minha visão, aqui a gente abortaria esse caso de uso. Pessoal, algo extremamente relevante que ficou faltando nesse template do caso de uso é a definição do ator, que é responsável, né, em interagir em cada caso de uso. Então, no cadastrar equipamento, o ator principal que interage com o sistema é o administrador. Então, é importante deixar explícito aqui no caso de uso, né, que ele, administrador, é o perfil, né, o papel de quem interage no sistema nesse caso de uso cadastrar equipamento. E no caso de uso reservar equipamento, nós temos um ator diferente, que é o usuário comum. Então, esse usuário comum hoje a gente pode chamar de funcionário, tá? Usuário, funcionário, podemos dar outros nomes para dizer que é aquele perfil mais básico do sistema, que não é o perfil de gerência do sistema, nem de administração do sistema. E é isso, pessoal. Esse aqui é o nosso caso de hoje, reservar equipamento, e com ele a gente finaliza aqui os nossos requisitos, né, do documento de requisitos, porque é só a parte funcional que a gente elabora caso de uso, tá? Para a parte não funcional nós não temos os casos de uso, tudo bem? Obrigada, pessoal. Até mais.